tudo bem? Eu me chamo Estela, sou professora de Educação Física e dando continuidade às nossas aulas EAD, nós vamos para o tema do sétimo ano, né? Sétimo ano a gente vai ver o quê? Danças folclóricas, né? O que são as danças folclóricas? E na aula de hoje a gente vai ver mais o que é isso. Vamos ver quais as danças folclóricas presentes no nosso país, em outros lugares também. Mas antes da gente chegar nessa etapa, a gente vai ver também o que são as danças, né? O que são representadas as danças. Então, vamos lá. Danças folclóricas, realizadas ao redor do mundo, têm diferentes celebrações. As danças folclóricas existem em diversos países do mundo. Unidas às músicas com características regionais, a dança ajuda a representar histórias e culturas de povos e seus ancestrais. Essas danças são geralmente baseadas em histórias, lendas, cultos religiosos a deuses, datas comemorativas, festejos típicos e outras influências. Possuem também caracterizações e cores, como roupas e cenários, que ajudam a contar as suas histórias. Existem formas de caracterizar as danças folclóricas, como por exemplo pelo número de participantes. Por exemplo, as danças onde uma única pessoa executa os passos são chamadas de solistas. Um exemplo disso no Brasil é o frevo. As danças de casal são chamadas de enlaçado, como por exemplo a valsa. E existe ainda a dança de par solto, como a chimarrita. Algumas formas de danças podem mesclar dois estilos, como as quadrilhas juninas, onde existem coreografias de par e individuais. Então, o que a gente pode entender, né? As danças folclóricas, originalmente, elas são danças típicas de cada região, né? Então, o que a gente pode entender? Dentro das danças folclóricas, elas estão ali para contar algumas histórias, algumas lendas, algumas manifestações culturais, que eles vão tentar contar para vocês através da música, né? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Nós temos a dança de roda, né? São aquelas onde os dançarinos fazem um círculo e uma pessoa ou um par dançam no centro, como por exemplo o samba de roda. As danças em fileira são caracterizadas por dançarinos em filas, geralmente duas, onde pode haver também competições. Na Colômbia, a música e o ritmo típico predominante é a cúmbia. O ritmo surgiu na região norte do país e migrou para outros países da América Latina, sendo hoje um dos ritmos mais conhecidos na Argentina e no México. Na coreografia, as mulheres formam um círculo ao som de repique e tambores. Ficam em frente aos homens e iniciam a dança dando voltas ao redor da parceira. A cúmbia tem passos específicos feitos com os pés, braços e troncos. A música tem influência de ritmos na África e indígenas. Então, como vocês puderam ver, a gente já começou a falar sobre as danças folclóricas em outros lugares, né? Que é o que a gente vai adentrar um pouquinho agora e depois a gente já vai ver quais são as danças folclóricas no Brasil. Uma das danças folclóricas mais famosas da Índia é o Kathakali. Tendo origem por volta do século XVI, a performance da dança é feita por bailarinos com muita maquiagem, adornos, trajes típicos e máscaras. Outra característica forte do estilo são os movimentos e gestos com bastantes detalhes e que acompanham a música e a percussão. Por conta dos detalhes e a precisão de coreografias, as performances levam mais de 3 horas de duração. A dança mais vista no sul da Índia, no estado de Kerala, ou Kerala, com Q ou com K, o olhar dos pés são as partes do corpo mais utilizados. O Kopak é uma dança de origem na Ucrânia, né? Desculpa. O nome da dança vem do verbo hopati, que quer dizer saltar. Na própria dança, os bailarinos expressam o hope, né? Que corresponde a essa palavra, que são os pulos. A dança é tradicionalmente realizada por homens e é composta por saltos e acrobacias. Estima-se que tenha nascido na influência de treinamentos dos povos cossacos, ucranianos, né? Na atualidade, a dança tem criado uma arte marcial que leva ao mesmo nome. O adume está presente na Quênia e na Tanzânia.
que consiste em uma dança de pulos. A intenção é medir qual homem pula mais alto e faz parte de um rito de passagem para a idade adulta. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho dentro das danças do nosso Brasil, né? A gente citou alguns pontos específicos para vocês de outras partes do mundo, para que vocês entendam que a dança folclórica, ela é originária de cada cultura, né? Então, o que faz parte da nossa dança folclórica que já não faz em outro local, né? Então, a gente tem que ver que cada uma tem uma origem, cada uma tem um porquê de se fazer, né? Como vocês viram aquela dança anterior, que é um ritual de passagem da vida infantil, né? Adolescente para adulta, né? Para os homens. E a gente vai adentrar agora um pouquinho no nosso tema principal, que são as danças folclóricas no Brasil. Vamos lá. No Brasil, existe uma diversidade de danças folclóricas. Elas partem dos mesmos princípios mundiais. Se baseiam em histórias, lendas, festejos, cultos religiosos, brincadeiras e outras influências. O samba de roda é uma das danças folclóricas brasileiras mais conhecidas. Surgida na influência de africanos trazidos para o Brasil, à força de ritmos portugueses, tinha como objetivo o culto a orixás e caboclos. O samba nasceu no Recôncavo Baiano, por volta de 1860, e tem dois estilos, o samba chula e o samba corrido. Essas danças folclóricas se diferenciam pelas danças, ritmos e uso de instrumentos. A ciranda, uma das danças folclóricas típicas do estado de Pernambuco, na região nordeste do país, o ritmo tem como características passos coreografados ou simples. Surgiu quando as mulheres de pescadores cantavam enquanto esperavam seus maridos voltarem do mar. Com origem na ilha de Itamaracá, região metropolitana da capital do estado, a ciranda é feita quando os dançarinos fazem um grande círculo onde dançam ao som de instrumentos como zabumba ou bumbo, né? Maracá, tarol e ganzá. O maracatu tem origem em Pernambuco. Não se sabe exatamente quando surgiu, mas seus registros mais antigos são de 1711. Surgiu com o intuito de celebração religiosa e é considerado o ritmo afro-brasileiro mais antigo. Existem os dois tipos, né? Maracatu nação e o maracatu rural. O primeiro surgido na região metropolitana de Recife e o segundo na cidade de Nazaré da Mata, interior do estado. Diferenciam-se os ritmos, vestes, coreografias e homenagens prestadas. Antes da gente dar continuidade aos outros estilos, a gente pode ver que cada região do país existem as suas danças típicas e as suas danças folclóricas. Então, não quer dizer que, claro, que a gente pode sim conhecer de outros estados, mas tem umas que são tão específicas daquele estado, de uma determinada região, que às vezes elas não são conhecidas pelo resto do país, né? Então é bem interessante que a gente vá falando realmente cada uma para que vocês possam conhecer as que vocês não conheciam e se aprofundar nas que vocês já tinham ouvido falar. Continuando. O maculelê é uma dança folclórica que nasceu na influência da arte marcial armada de mesmo nome, né? A coreografia simula uma luta tribal, onde os dançarinos usam dois bastões como arma. Os golpes são desferidos no ritmo da música, que pode ser cantada em português ou em línguas indígenas e africanas. A chula é uma das danças folclóricas da região sul do país, que é dançada principalmente por homens e tem semelhanças com um sapateado. A coreografia simula uma disputa, onde uma vara de madeira é posta no chão e 2 ou 3 dançarinos se enfrentam mostrando habilidades com os passos. E nós temos as outras danças no Brasil, né? Devido à sua rica cultura e grande influência à miscigenação dos povos colonizadores, o Brasil tem uma vasta quantidade de danças folclóricas, né? Que são algumas delas. A dança do tamanduá, baião, frevo, tambor de crioula, quadrilha, torém, caninha verde e boi à serra. Então, como vocês podem ver, existem muitas e milhares de danças folclóricas, né? Não tem como a gente realmente citar hoje aqui, mas fica como lição para casa, né? Pesquisar mais algumas
outras danças folclóricas que vocês tenham interesse e descreva no seu caderno, diz aí o porquê que você escolheu, se achou interessante ou não, se quiser testar em casa também, fique à vontade. Continuando, a gente vai para o nosso exercitando agora. O nosso exercitando ele vai falar sobre o conteúdo que a gente acabou de ver e vai ser bem fácil. Vamos lá. Essa forma de dança social, a folclórica, desenvolveu-se com parte dos costumes e tradições de um povo que expressa sua manifestação cultural. Transmitida de geração em geração, é uma das formas de danças mais antigas, datando desde a época das culturas tribais evoluídas que estabeleceram ligação com as grandes civilizações da história da humanidade. A principal característica da dança é integração, socialização, prazer, divertimento, respeito aos costumes e às tradições. As danças folclóricas sendo uma expressão das diferentes manifestações da dança. Vamos lá, né? Alternativa A, reforçam tendências da massificação social e de dispersão dos sentidos da vida comunitária, favorecendo a universalização de valores culturais. Letra B, possuem qualidades rítmicas e expressivas secundárias em relação a significados sociais, culturais e representacionais. C. São contextuais, pois seus gestos e coreografias fazem referência a situações da vida cotidiana e ou expressam visões do mundo de uma comunidade. Letra D. Compreendem expressões culturais brasileiras diversificadas como maracatu, o funk, o catira, o boi-bumbá, o hip-hop e o baião. Ou distingue-se das demais pelo refinamento técnico dos gestos e movimentos, pela complexidade dos seus elementos coreográficos, né? Então, o que ele quer saber aí, né? Ele quer saber o que são as danças no contexto brasileiro, né? O que é representado pelas danças folclóricas, né? Quais são? Qual que é o seu significado, o seu conceito? Se você respondeu a letra D, está correta, né? Elas compreendem as expressões culturais brasileiras, diversificadas como maracatu, funk, catira, boi-bumbá, hip-hop e baião. Eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Ela foi bem pequenininha, bem resumida, né? Mas deu pra gente entender o conceito de cada um. A gente viu aí alguns exemplos. Espero que vocês pesquisem mais em casa. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais. E até a próxima aula!